Boa tarde, meu nome é Gislene. A gente vai trabalhar o tema Idade Moderna, que me compreende o período de 1453 a 1789. Primeiramente, para que a gente possa entender o que foi esse evento da Idade Moderna, a gente tem que voltar um pouquinho para trás de entender o que era a Idade Média, né? O que seria a Idade Média? A Idade Média foi um período da história em que as pessoas não tinham opção de escolha, onde só existiam duas formas de governo: a igreja, a religião, né? A igreja e o rei, né? Ou seja, o imperialismo. E dentro dessa hierarquia, dentro daquela antiga hierarquia, a igreja era mantenedora de tudo. Ou seja, nesse período existia um advento chamado teocentrismo, onde Deus, teoricamente, era o centro de tudo, né? Então a igreja ditavam as regras, puniam as regras, cobravam impostos, né? Então era uma questão muito fechada, então as pessoas não tinham realmente para onde ir, era um período sem expectativas. Passado esse período, onde que tudo isso termina? Termina com o advento do final da Guerra dos 100 anos, que foi uma guerra que foi travada contra a Inglaterra e França, né? O que aconteceu? Esses dois países eram grandes potências da época. E eles meio que disputavam entre si ali a parte econômica, a parte governamental. Então era uma batalha criada entre os dois para ver quem era o melhor. Isso fazia com que as coisas meio que parassem ao redor, entende? Que ficasse só no foco daquilo ali. Com esse advento, com o final dessa guerra, os turcos começam um novo período da história. Eles invadem Constantinopla, que esse período foi como a invasão turca, né? E eles invadem Constantinopla, e eles fazem um processo ali de aculturamento, né? Então eles impõem a cultura deles e acabam revertendo todo aquele recurso que havia naquele lugar para eles. Isso faz com que as pessoas comecem, que os outros países, faz com que as nações comecem a perceber que a expansão territorial é uma questão muito lucrativa. E daí o que acontece? Aí realmente, depois de tudo isso, no final da Guerra dos 100 anos e dessa expansão territorial iniciada pelos turcos, começa o quê? A Idade Moderna. O que vem dentro da Idade Moderna? Percebam aqui que são 336 anos, tá? Não são 2 aninhos aí. Foi muito tempo, muita coisa aconteceu, muita coisa se acoplou, muita coisa se transformou, se buscou, para que a gente tivesse aqui, ó. O que é você sair o que é você ser uma pessoa moderna? É você ser uma pessoa atualizada. É você não viver de passado, né? É você buscar o novo, é você estar sempre em constante mudança. Quais são os principais pontos da Idade Moderna? É a reforma religiosa e a contra-reforma. Por quê? Porque, como eu falei para vocês, esse período que antecedia, a igreja, ela era a mantenedora de tudo. Só que nessa nova etapa de vida aqui, isso daí não cabia mais. Ou seja, eles queriam continuar dentro de um tal sistema, mas de uma forma diferente, né? Então, assim, essa reforma religiosa e essa contra-reforma, que é uma segunda divisão, que é muito conhecida, que todo mundo conhece, o autor dela, que é Martinho Lutero, foram como se as pessoas estivessem adequando as normas agora para as suas vidas. Então a reforma religiosa, ela foi muito bacana nessa questão de crença, organização de crença, sabe? Tipo, fim da limitação das crenças.
Tirando isso daqui, o que nós temos? As grandes navegações, que é o segundo advento, está dentro da Idade Moderna. Agora, eles já arrumaram aqui essa parte religiosa, já estava claro para eles. O que era bom e o que não era. Eles já arrumaram esse período aqui, eles já arrumaram esse setor, digamos assim, dessa nova era que eles estavam buscando. Agora, o que faltava? Vamos construir mais, vamos buscar mais, vamos crescer mais. Então, o que eles fizeram? Eles fizeram apostas. Eles começaram a apostar o quê? Nas grandes navegações. Tá, mas puxa, que bacana. Investiram o quê? Foi a partir daí que surgiu o quê? A tecnologia. Os caras queriam ir mais longe, queriam mais. Gente, com o advento das grandes navegações, se descobriram novos países, se organizaram cidades, estados, sabe? Foram se criando, foram se interligando os povos, sabe? Foi organizando o comércio, foram abrindo as portas. Então, a grande navegação, ela foi a coisa crucial para que nós temos hoje. Por exemplo, vamos usar a bússola, né? Poxa, hoje em dia, nós temos o GPS. Ele é fundamental na questão da navegação, da aviação e até mesmo no nosso dia a dia, né? A questão de locomoção e tal. Onde tudo isso começou? Lá na Idade Moderna, lá nas grandes navegações, porque eles criaram a bússola. Eles precisavam saber exatamente de onde eles estavam vindo e para onde eles precisavam ir. Então foram se criando objetos, foram se criando tecnologias para auxiliar esse crescimento, né? Relembrando que aí foram criados países, enfim, comunidades, as coisas foi se criando o que nós temos hoje, a coisa foi expandindo. Vamos em busca de conhecimentos, né? De trocas. E agora vamos pensar assim, eles já arrumaram a parte religiosa, o que é bom e o que não é. Eles já estão arrumando aqui a parte da economia deles. Aqui eles já formaram, já começaram já organizaram a parte econômica, financeira e pública deles, né? Digamos assim. Perdão, me fugiu agora. As cidades-estados, né? Agora faltava o quê? Então aqui, religiosidade, a parte de trabalho deles, né? O trabalho, a navegação, a expansão econômica. E agora veio o quê? O iluminismo, que tratava do quê? Poxa, tratava do meu eu, né? Tratava do que é bom para mim, das escolhas, de olhar para o horizonte, de saber o que é bom e o que não é. Foi aqui nesse período do iluminismo em que há uma abertura muito grande para as ciências, para o indivíduo, para a cultura, sabe? Grandes, pensadores, grandes, como é que eu posso dizer? Artistas da época, Leonardo da Vinci, pintou a Mona Lisa, que maravilhoso! Antigamente, lá na Idade Moderna, você não podia mostrar teu corpo, você não podia fazer nada, a igreja não deixava. Agora, o homem se coloca no centro, entende? Então, agora, o que é importante para o homem? O que é importante para a comunidade? O que é importante para um país? O que é importante globalizando? Aqui começa um período de globalização muito grande. Porque a gente começa a se abrir, a gente liberta as amarras. Então é isso. Eu gostaria de dizer para vocês, a aula ficou curta, acredito que bem simples, né? Bem direta, porque aquilo que a gente esperava. E muito obrigada.